Você já parou para pensar no que faz uma cidade inteira mergulhar no pecado ao ponto de ser destruída por Deus? Há histórias na Bíblia que nos fazem refletir profundamente sobre os caminhos que escolhemos, mas poucas são tão impactantes quanto a de Sodoma e Gomorra. Duas cidades ricas, prósperas, cheias de vida, mas também repletas de algo que ninguém gostaria de ver de perto. Seus habitantes se entregaram a um estilo de vida que os afastava completamente da vontade de Deus. Não era apenas sobre erros comuns, não era apenas sobre deslizes individuais, era um modo de viver corrompido até a raiz. Imagine uma sociedade onde o certo e o errado já não faziam diferença. Onde o respeito foi trocado pelo orgulho, onde a pureza foi esquecida e os desejos mais obscuros se tornaram leis. O pecado não era escondido, mas celebrado. Não era algo que acontecia às escondidas, mas às claras, sem qualquer temor, sem qualquer arrependimento. E nesse cenário, Deus viu que algo precisava ser feito. Mas, quais eram esses pecados tão graves que trouxeram a destruição sobre essas cidades? Muitos conhecem a história da destruição de Sodoma e Gomorra, mas poucos param para refletir sobre o que realmente acontecia por trás dos muros dessas cidades. Seria apenas sobre imoralidade? Ou havia algo ainda mais profundo e terrível? O que fez com que Deus decidisse que não havia mais esperança para aquele povo? Hoje, vamos mergulhar nessa história e entender os erros que levaram Sodoma e Gomorra ao seu trágico fim. Mais do que isso, vamos refletir sobre como essa história atravessa os séculos e ainda traz lições fundamentais para nós, cristãos, que buscamos viver segundo a vontade do Senhor. Porque a verdade é que os pecados de Sodoma e Gomorra não ficaram no passado. Eles continuam vivos no mundo de hoje, e talvez mais perto do que imaginamos. Desde os primeiros tempos, Sodoma e Gomorra já eram conhecidas por sua riqueza e prosperidade. Localizadas em um vale fértil, essas cidades desfrutavam de abundância, colheitas fartas e um comércio próspero. Tudo o que o ser humano poderia desejar parecia estar ali, ao alcance das mãos. Mas, ao invés de reconhecerem essas bênçãos como dádivas de Deus, os habitantes se tornaram arrogantes, soberbos, acreditando que eram os senhores de seu próprio destino. E foi a partir desse orgulho desmedido que os alicerces da decadência começaram a ser lançados. O primeiro grande pecado de Sodoma e Gomorra foi a soberba. Eles se achavam autossuficientes, independentes de Deus. Não precisavam mais de seus mandamentos, pois acreditavam que tinham tudo sob controle. Essa mentalidade de rejeição a Deus não apenas afastou os corações da fé, mas abriu as portas para uma sociedade completamente desordenada, onde cada um fazia o que bem entendia, sem qualquer senso de justiça ou piedade. A riqueza gerou conforto, o conforto gerou orgulho, e o orgulho afastou os homens da humildade e do temor ao Senhor. Mas a soberba foi apenas o primeiro passo. Com o tempo, Sodoma e Gomorra mergulharam em uma decadência moral sem precedentes. A corrupção das almas levou à corrupção dos costumes. A imoralidade tomou conta das ruas, das casas, dos corações. Os desejos carnais já não eram controlados, mas incentivados. Tudo se tornou permitido, e aquilo que antes era considerado vergonhoso passou a ser motivo de orgulho. As festas eram regadas a excessos de todo tipo, os corpos eram tratados como meros objetos de prazer, e o respeito pelos limites estabelecidos por Deus foi completamente abandonado. Os laços familiares foram enfraquecidos. O amor puro foi substituído pela luxúria, e a aliança entre homem e mulher, que deveria ser sagrada, foi desprezada. O que importava era satisfazer os próprios impulsos, sem pensar nas consequências. Os idosos já não eram honrados, as crianças já não eram protegidas,
e os valores que sustentam uma sociedade justa foram trocados pela busca insaciável por prazer. Mas talvez um dos aspectos mais terríveis de Sodoma e Gomorra fosse a falta de hospitalidade e misericórdia. Enquanto os pobres eram desprezados, os estrangeiros eram maltratados. Se alguém chegasse à cidade em busca de abrigo, ao invés de ser acolhido, era humilhado, perseguido e até violentado. O egoísmo reinava absoluto, e ninguém mais se preocupava com o próximo. A lei do mais forte imperava, e a justiça já não existia. A crueldade tornou-se um espetáculo público. A dor dos outros já não causava compaixão. Pelo contrário, a miséria alheia era motivo de risos. Os ricos zombavam dos necessitados, os poderosos esmagavam os fracos, e qualquer um que tentasse agir com bondade era tratado como tolo. Não havia mais espaço para a bondade, para o arrependimento, para a esperança. O coração do povo de Sodoma e Gomorra havia endurecido de tal forma que nem mesmo um alerta de Deus poderia trazê-los de volta ao caminho certo. E foi nesse cenário que os anjos enviados pelo Senhor chegaram à cidade. Vieram com uma missão: verificar se ainda havia algum justo em Sodoma e Gomorra. Se encontrassem ao menos 10, a cidade seria poupada. Mas a perversidade dos habitantes era tamanha que, ao invés de receberem os enviados de Deus com respeito, tentaram abusar deles. A última prova da corrupção daquelas cidades foi dada, e a sentença foi selada. A destruição estava próxima. Mas, antes que o juízo divino caísse sobre aquelas terras, um homem justo precisava ser salvo. E esse homem era Ló. Ló era um homem justo, mas sua escolha de morar em Sodoma já mostrava como aquela cidade havia seduzido até os de coração reto. Quando se separou de Abraão, seu tio, ele viu que as terras ao redor de Sodoma eram férteis e bem cuidadas, um lugar perfeito para prosperar. Mas o que parecia uma escolha inteligente se revelou um teste de fé. A cada dia que passava, Ló testemunhava os pecados daquela cidade. Ele via os homens entregues ao orgulho, ao egoísmo, à luxúria. Observava a injustiça correr solta, sem que ninguém tentasse impedi-la. E, mesmo com tudo isso, permaneceu ali. Mas o tempo de Deus sempre chega. E naquela noite, os anjos enviados pelo Senhor bateram à sua porta. Eles vieram com um aviso: a paciência divina havia se esgotado, e a cidade estava prestes a ser destruída. Ló ficou perturbado, angustiado, mas sabia que precisava confiar. Ele ofereceu abrigo aos anjos, mas logo descobriu que a maldade de Sodoma era ainda mais profunda do que imaginava. Quando os homens da cidade souberam que havia visitantes na casa de Ló, algo terrível aconteceu. Eles se reuniram e cercaram sua casa, batendo nas portas e janelas, exigindo que ele entregasse os estrangeiros para que fossem violentados. O desespero de Ló foi imenso. Ele tentou negociar, tentou convencê-los a parar, mas a cidade já estava cega pelo pecado. Não havia mais consciência, não havia mais limites. O desejo de corromper e destruir o outro havia tomado conta daquelas almas. E foi ali, naquela noite escura e caótica, que o destino de Sodoma e Gomorra foi selado. Os anjos interferiram, cegando os homens perversos e ordenando a Ló que fugisse com sua família. Eles deram uma única instrução: corram e não olhem para trás. O juízo de Deus estava prestes a descer dos céus. Aquela seria a última chance. Mas quantos dariam ouvidos? Quantos realmente acreditariam que o pecado estava levando a cidade à ruína? Quando Ló tentou convencer seus genros a fugirem, eles zombaram dele. Riram, desacreditaram, acharam que tudo aquilo era um exagero. Afinal, como poderia um lugar tão próspero ser destruído? Como poderia Deus julgar uma cidade inteira?
Mas essa é a grande armadilha do pecado. Ele embriaga, engana, faz o homem acreditar que está seguro, mesmo quando está prestes a cair. Eles estavam tão acostumados ao erro que já não enxergavam o perigo à frente. E então, o amanhecer chegou. Enquanto o sol começava a iluminar os céus, Ló, sua esposa e suas filhas partiram, correndo, sem olhar para trás, sem hesitar. Mas no coração de sua esposa ainda havia um vínculo com Sodoma. Ela não conseguia se desprender completamente. O conforto, a vida que levava, as coisas que deixava para trás, tudo isso falava mais alto do que a obediência a Deus. E então ela olhou para trás. No instante em que desobedeceu à ordem divina, foi transformada em uma estátua de sal. Ela não apenas olhou para Sodoma, ela olhou com saudade, com desejo, com apego ao que já deveria ter sido deixado para trás. E esse foi o preço de sua hesitação. Então veio o momento que ficou marcado na história. Do céu desceu fogo e enxofre. O calor intenso consumiu as casas, as ruas, os templos do pecado. Tudo foi reduzido a cinzas. O que antes era orgulho e vaidade agora não passava de poeira levada pelo vento. Não sobrou nada. Nenhum vestígio da cidade que um dia existiu. A soberba foi esmagada, a corrupção foi eliminada, e a justiça de Deus se manifestou. Mas essa história não é apenas sobre o passado. É sobre nós. O mundo de hoje não é tão diferente de Sodoma e Gomorra. O pecado continua sendo celebrado, a verdade continua sendo ignorada, e muitos ainda zombam dos alertas de Deus. Mas o que essa história nos ensina é que a justiça divina não falha. Agora, a grande pergunta é: será que estamos olhando para trás? Ou estamos correndo em direção à vontade de Deus? A destruição de Sodoma e Gomorra foi rápida e irreversível. O fogo que caiu do céu consumiu não apenas as casas, os templos e os mercados, mas também tudo o que aquelas cidades representavam. O orgulho, a corrupção, a imoralidade, a indiferença ao próximo, tudo foi reduzido a cinzas. O juízo de Deus não tardou, e aquilo que parecia indestrutível foi completamente apagado da história. Mas a lição que essa história traz não é apenas sobre a punição divina. É sobre a escolha entre seguir a Deus ou seguir o próprio coração corrompido. Os habitantes de Sodoma e Gomorra não pecaram apenas por suas ações, mas pela dureza de seus corações. Eles não eram apenas imorais, eles eram insensíveis. O pecado já não os incomodava, já não os fazia sentir vergonha. Pelo contrário, eles tinham orgulho do mal que praticavam. Chamavam o pecado de liberdade, chamavam a depravação de evolução. E quantas vezes, ao longo da história, a humanidade repetiu esse erro? A queda dessas cidades não foi uma história isolada. Ela serve como um alerta para cada geração que se afasta de Deus. Quando o homem se convence de que pode viver sem o Criador, quando ignora os avisos da consciência, quando se recusa a reconhecer seus erros, ele está trilhando o mesmo caminho que levou Sodoma e Gomorra à destruição. E esse caminho não começa de maneira abrupta. O pecado nunca surge como uma tempestade de uma hora para outra. Ele se infiltra aos poucos, como um rio que vai alargando suas margens. Primeiro, as pessoas começam a justificar pequenos desvios. Depois, passam a normalizar o que antes consideravam errado. Em seguida, começam a ridicularizar aqueles que ainda tentam viver de maneira reta. E, por fim, celebram abertamente aquilo que antes era vergonha. Esse foi o ciclo que consumiu Sodoma e Gomorra, e é o mesmo ciclo que ameaça qualquer sociedade que se afasta dos caminhos de Deus. Mas a história não termina com destruição. Ela termina com uma escolha. Ló fugiu. Ele poderia ter ficado. Poderia ter resistido.
Poderia ter se acostumado ao pecado da cidade, mas escolheu ouvir a voz de Deus e partir. E essa é a grande lição. Sempre há um caminho para aqueles que escolhem se afastar do mal. Ainda hoje, Deus chama seu povo para sair de Sodoma. Talvez Sodoma não seja uma cidade física, mas um estilo de vida, um sistema de pensamento, uma maneira de agir. Talvez Sodoma seja aquela tentação que insiste em nos puxar para trás, aquele pecado que tentamos justificar, aquele desvio que parece pequeno, mas que, no fundo, nos distancia de Deus. E a pergunta que fica é: estamos prontos para fugir? Porque, no fim, não basta apenas sair de Sodoma. É preciso que Sodoma saia de dentro de nós. Foi isso que a esposa de Ló não compreendeu. Seu corpo caminhava para longe, mas seu coração ainda pertencia à cidade. Ela olhou para trás porque ainda sentia apego pelo que Deus queria destruir. Quantas vezes somos como ela? Quantas vezes tentamos caminhar para Deus, mas nossos olhos ainda estão presos ao que deveríamos ter deixado para trás? Essa história não é apenas sobre o passado. É um chamado para refletirmos sobre a nossa própria caminhada. Estamos caminhando para Deus ou ainda olhamos para trás? Ainda nos agarramos ao que Ele já nos mandou abandonar? Ou já estamos prontos para seguir em frente sem hesitação? O juízo de Sodoma e Gomorra foi uma amostra do que acontece quando uma sociedade rejeita a Deus completamente. Mas o convite de Deus continua de pé. Ele sempre oferece um caminho para aqueles que desejam sair. Sempre há uma porta aberta para o arrependimento. Mas essa porta não ficará aberta para sempre. Que essa história sirva de alerta, mas também de esperança. Porque para aqueles que escolhem obedecer, há um futuro seguro. Para aqueles que escolhem seguir a Deus, há vida. E essa é a grande diferença entre a destruição e a salvação. A escolha de cada coração. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um relato do passado. Ela é um espelho que reflete a condição do coração humano ao longo dos tempos. O orgulho, a corrupção, a inversão dos valores, a busca desenfreada pelos desejos da carne, tudo isso não ficou para trás. Ainda hoje, vemos um mundo que caminha para longe de Deus, que rejeita sua verdade, que zomba de seus mandamentos. A história se repete, e o aviso de Deus continua ecoando. Será que aprendemos com o passado? Mas não se trata apenas de apontar os pecados do mundo. Trata-se de olhar para dentro de nós. Será que, de alguma forma, estamos nos tornando como os habitantes de Sodoma? Será que temos ignorado os avisos de Deus? Será que temos olhado para trás, como a esposa de Ló, desejando o que já deveríamos ter deixado para trás? Essa é uma pergunta que todos devemos nos fazer. O mais belo dessa história não é a destruição, mas o chamado à salvação. Ló foi salvo porque escolheu ouvir a voz de Deus. E essa escolha continua disponível para todos nós. Ainda há tempo para mudar, para se arrepender, para abandonar os caminhos errados e seguir em direção à vontade de Deus. Mas essa decisão não pode ser adiada para sempre. A paciência de Deus é imensa, mas Ele também é justo. Sodoma e Gomorra acharam que o juízo nunca viria, mas ele veio. Não podemos ignorar o chamado de Deus achando que teremos sempre mais tempo. A hora de escolher é agora. E essa escolha começa em coisas pequenas. Nas palavras que falamos, nas decisões que tomamos, nas prioridades que estabelecemos, nos valores que defendemos. Cada dia é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus ou de nos afastarmos dele. Então, qual será a nossa decisão? Que essa história nos ensine a importância de viver uma vida reta diante de Deus. Que nos faça lembrar que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que queremos, mas em fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que nos motive a escolher o caminho da obediência,
pois esse é o único caminho que leva à vida eterna. E agora, eu quero te convidar a continuar essa jornada. Se essa história tocou seu coração, assista ao vídeo completo sobre Sodoma e Gomorra que está disponível aqui no canal. Deixe seu comentário, compartilhe sua reflexão e, se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais conteúdos como esse. Juntos, vamos aprender mais sobre a palavra de Deus e fortalecer nossa fé. Que Deus te abençoe e te guarde. E lembre-se, nunca olhe para trás quando Deus te chamar para seguir em frente.